Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Dev de 30, beleza? Você quer entender aí um pouco sobre o que é o canal? Vai lá no primeiro vídeo que eu expliquei. E aí pessoal, no vídeo de hoje o intuito é a gente trazer uma atualização de como é que está a situação. Só para dar uma pequena resumida, decidi entrar na carreira Dev depois dos 30, já tenho uma carreira consolidada como serviço público, mas resolvi entrar na carreira Dev. No primeiro vídeo eu explico direitinho, se você quiser ver, só voltar lá no primeiro vídeo. Mas esse vídeo, pessoal, para trazer uma atualização, né? Já no segundo vídeo eu já expliquei os meus estudos que eu já comecei a fazer, estou mais ou menos com uma semana, já consigo distinguir o que é carreira TI para carreira Dev, algo que eu juntava muito, né? Muitos vídeos que eu assisti no YouTube diziam, como entrar na carreira de TI 2025, e outros já diziam, como entrar na carreira de Dev 2025. E aí a distinção que eu fiz basicamente foi que quando ele fala de carreira de TI, ele está falando em algo mais abrangente. Ele está falando como se fosse um grupo, e dentro dessa carreira de TI você tem um subgrupo, né, que seria a carreira de desenvolvedor, né, que é a carreira Dev. E dentro da carreira Dev você vai ter mais subgrupos, né, dentre os quais você vai ter desenvolvimento web e o Data Science. Né, e tem mais alguns que eu fiz a anotação, mas basicamente são esses dois que eu escolhi. Você vê aí o segundo vídeo que eu explico direitinho o porquê de ter escolhido essas duas categorias dentro da carreira Dev. Então, se eu entrar nessa carreira, vai ser o desenvolvimento web, né, que a gente vai ver front-end, back-end e full stack, né? E a outra carreira que eu pretendo, né? Uma das duas eu ainda vou escolher, vou estudar um pouco mais sobre as duas, que é Data Science, que você mistura ali ciência de dados com estatística. E aí é algo que eu gosto muito, me identifiquei com essas duas áreas. Mas para atualizar, pessoal, qual o passo que eu estou agora? Estou fazendo o primeiro curso nessa área, desenvolvimento, área da tecnologia da informação como um todo. Eu estou fazendo o curso de pensamento computacional. E aí, pessoal, fiz algumas anotações aqui, né, do que eu aprendi até agora sobre esse curso. Pretendo terminar até sábado esse curso, né? É o primeiro curso que eu estou fazendo aí para me tornar um Dev em 2025, com mais de 30, beleza? E aí, pessoal, esse curso de pensamento computacional, ele é muito abrangente. E ele deixa a gente com um entendimento totalmente diferente do que a gente entendia anteriormente, né? Por exemplo, você escuta pensamento computacional, está aplicado apenas a computador. É aí que você se engana. Quando você começa a fazer o curso, você começa a ver que pensamento computacional você faz uso dele no dia a dia, mas você nem percebe. Porque lá tem 4 pilares do pensamento computacional, né? Que é a abstração, a decomposição, o pensamento algoritmo, é transformar tudo isso em passos bem definidos e com um fim bem definido, e é identificar padrões, né? Ou seja, você vai identificar padrões e aí você vai resolver um desses padrões. Né? Automaticamente você resolvendo desses padrões, se as variáveis não mudar, você resolve os outros padrões. Né? Assim eu tenho aprendido até agora. Mas eu vou fazer um pequeno resumo do que esse curso tem me ensinado até o momento. Né? É um curso que tem no YouTube, vou botar o link para vocês dele aí. Mas basicamente no começo o autor do curso ele primeiro define, né, o que é pensamento computacional. E aí pensamento computacional, né, é o processo de pensamento envolvido na formulação de um problema e que expressa sua solução ou soluções. Né? A gente vê também que quando a gente começou a estudar, a gente vê que um problema você pode ter várias soluções para esse problema, desde que você chegue a um resultado final que seja igual ao das outras soluções. E aí ele diz, expressam suas soluções eficazmente, de tal forma que uma máquina e uma pessoa possam realizar. Né? Então isso é pensamento computacional, é você agir, trabalhar sobre determinado problema, né? Conseguir soluções, diferentes soluções, de forma que um computador, né, e uma pessoa possam também chegar a essas soluções. Né? E aí isso foi a definição que eu aprendi de pensamento computacional. Mas por que esse curso está sendo tão importante nesse momento, né? Que estou partindo do zero e aí para chegar a uma carreira Dev. Porque ele está me fazendo entender esses 4 pilares, né? Que são a decomposição, a abstração, o pensamento algoritmo e a identificação de padrões. Aí vamos lá. Quando ele fala em abstração, né? O que ele define como abstração? Na verdade, a abstração é a ação de ignorar alguns detalhes, né? Para você chegar no resultado final. Ou seja, se você tem uma média
você não quer saber como as notas da média chegaram ali. Você só precisa das médias, e aí você vai e calcula a nota final do aluno, que seria uma média, né? E aí depois, se você terminou o problema, achou uma solução, aí você pode se dedicar a achar os detalhes, né? Assim foi que eu entendi no caso da abstração. Você não se dedica a estudar todas as nuances do problema de início. Você primeiro abstrai parte, resolve, aí depois, se você achou uma solução, aí você vai roda para as partes para resolver os detalhes que você abstraiu. Então essa é a abstração. A gente faz muito isso no nosso dia a dia, né? A gente não busca detalhes, a gente busca resolver. Aí depois, se você tiver curiosidade, você vai procurar ali os detalhes. Então isso a gente já usa no nosso dia a dia, um desses pilares. O segundo pilar do pensamento computacional é o pensamento algoritmo. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? O que é o pensamento algoritmo? Se eu cheguei numa solução, o que eu faço? Eu pego essa solução que eu achei, né, eu torno ela em passos bem definidos, que ele diz, e com um início e com um fim. Né? Ou seja, se eu abstrair, né, usei lá o primeiro pilar, abstrair, cheguei numa solução. O segundo pilar é você transformar essa solução em passos bem definidos, para que toda pessoa que pegue aquele seu algoritmo chegue no mesmo fim que você chegou, né? Outra coisa que a gente também faz, né, no nosso dia a dia, quando você vai fazer ali, até o exemplo que o autor lá cita, você vai fazer um bolo. Você pega, você separa cada parte, você não mistura tudo de uma vez só, você mistura os ingredientes certos, na hora certa, e aí depois é que você vai ter o resultado de bolo, né? Se você fizer esses passos diferentes, você não vai ter o mesmo bolo, né, dos passos que você, da maneira como você tivesse feito os passos corretos, né, na produção desse bolo. E aí, esse é o segundo pilar do pensamento computacional, é pensamento algoritmo, transformar em passos uma solução que você já achou, qualquer pessoa possa replicar. O terceiro pilar é a decomposição. Isso aqui também é muito interessante, pessoal, isso aqui. Por que a decomposição? Porque muitas vezes você está com um problema muito grande, você não vê solução para aquele problema. Mas, se você pegar esse problema e dividir em pequenas partes e resolver cada problema, quando você resolver cada problema e você juntar todas as partes, você resolveu o problema maior. Isso aqui é genial nesse curso. Até é um curso que está realmente me abrindo muita mente. E aí, isso é a decomposição. Se você tem um problema grande, resolve os pequenos passos, os pequenos subprogramas, digamos assim. E aí, quando você juntar todos, você tem a solução do problema grande, né? Isso é legal, isso é muito interessante. A gente também faz no nosso dia a dia. E aí o último pilar do pensamento computacional seria a identificação de padrões, né? O que é isso? É eu estudar um determinado problema, né? Ele até define como ação de descrever o que vai acontecer com base em eventos anteriores, né? Ou seja, eu me posiciono, eu recebo informações de eventos anteriores e a partir desses eventos eu crio uma ação, né, que já é padrão, por isso que o nome é identificar padrão. Então, por isso, pessoal, que é tão interessante essa disciplina de pensamento computacional, né? Você aprende que, se você tem um problema grande, você pode decompor, resolver problemas pequenos, depois que junta, você resolve o problema grande, né? Se você reconhece padrões, você consegue criar, digamos assim, soluções para esses padrões. Então, quando essas variáveis surgirem, né, ela vai simplesmente resolver esse padrão. E aí, eu ainda não terminei o curso, né, vou terminar até sábado, e eu trago mais atualizações, né? Até o momento, essas é o que eu já fiz, né? Assisti, aprendi já o que é Dev, o que é TI, escolhi duas carreiras na área Dev para mim poder estudar mais sobre elas, porque eu só vou escolher uma, e também estou fazendo esse curso de pensamento computacional. Outra coisa que eu também acabei descobrindo com esses vídeos, pessoal, foi que eu vou precisar de um computador. Não tem Dev sem a ferramenta realmente é o computador. O meu computador está com muito tempo parado, eu vou tentar ligar ele, né? Eu vou ligar ele, eu acredito que ele funcione, ele está funcionando direitinho, mas eu vou ligar ele, e aí o próximo vídeo vai ser já mostrando, né, como é que tudo deu, e continuando o curso, e também com a finalização desse curso que eu estou fazendo de pensamento computacional, tá certo? Então, pessoal, até o próximo vídeo, né? Segue por aí, vamos ver se eu vou conseguir realmente entrar nessa carreira Dev em 2025. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.